Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui na Conexão CEPEX, a nossa escola virtual de plantação e multiplicação. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre essa capacitação que estamos disponibilizando através dos vídeos. Porém, você pode fazê-lo também presencial. Você que é capacitador, diretor estadual ou regional, pode desenvolver esse trabalho junto aos seus líderes, tá certo? Se você quiser utilizar o vídeo, se não, assista o vídeo e faça melhor do que estamos fazendo aqui. Que Deus abençoe sua vida. Módulo 2, hoje nós vamos falar sobre o módulo 2, novos contatos e conversões. São distribuídos em 4 sessões também. As sessões 1, continuidade do módulo 1º, que nós falamos sobre a análise da comunidade. 2, a base bíblica do evangelismo para a plantação de igrejas ou de grupos missionários. 3, ferramentas de evangelismo para a plantação de igrejas. Nós vamos saber, na realidade, um pouco mais sobre a teologia bíblica de plantação de igreja. Primeiro, testes de estilo de evangelismo. 2, ferramentas de contato pessoal. 3, apresentação do Evangelho de maneira bem simples. A apresentação do Evangelho de maneira bem simples é interessante você observar. A gente pode até dar alguma dica aqui. Nós temos aqui o cubo evangelístico. Eu vou dar alguma dica, estratégia para que você possa desenvolver esse trabalho através dos seus grupos. E quarto, o convite para a decisão da fé. É muito importante que você dê oportunidade às pessoas, convidando-as a tomar uma decisão. A quarta sessão eu vou distribuir aqui também para vocês, informando sobre a aplicação desse material, o plano de ação e as metas que você precisa alcançar. Vamos continuar então. Objetivo geral. No final desse módulo, o participante será capaz de compreender o processo de evangelização, inspirado em uma teologia bíblica da missão de Deus, ciente do conteúdo do Evangelho e usando ferramentas práticas para o plantio de uma nova igreja. A dinâmica do material. Primeiro, o capacitador precisa ser treinado a partir dos seus líderes estaduais ou regionais. Esse capacitador pode desenvolver o trabalho com base na ferramenta filtro, levando as pessoas a entender a missão de Deus através dos grupos missionais, da plantação de novas igrejas na sua comunidade. Esse capacitador precisa também acompanhar os seus líderes, fazendo a mentoria dele, 1 a 1. É preciso que faça isso antes que ele vá para os seus grupos e assim ministre sobre o seu grupo missional. E assim, portanto, nós vemos o desenvolvimento não só individual, mas também na exposição do material. A dinâmica desse material precisa ter uma exposição coletiva para a igreja, a fim de sensibilizar outras pessoas com relação à grande comissão, a proclamação do Evangelho através da plantação de igrejas, formando novos discípulos. E assim nós vamos encontrar, após essa mensagem para a coletividade, de novos grupos voluntários, de pessoas que se dispõem a serem voluntários para trabalhar nesse processo e nesse projeto de crescimento para a igreja, para o reino de Deus. Todas as vezes que você começar na continuidade do módulo anterior, você vai ver sempre esse item, porque é para lembrar a você que você precisa de uma liturgia simples no grupo missional. Você precisa fazer o seu devocional, uma leitura bíblica, ou então a ministração do discipulado integral. Você tem 10 meses de discipulado integral gratuitos, para que você possa ministrar nos seus grupos missionais. Então faça a leitura breve da aula que você vai falar, da mensagem que você vai falar. Antes disso você pode começar, tudo começa com uma canção.
celebrando ao Senhor com júbilo, com alegria. Cante uma canção alegre com essas pessoas que estão aí no seu grupo missional. Depois conte um testemunho, algo que seja relevante para as pessoas ouvirem. Interessante que você pode observar que um testemunho não é um testemunho, é um testemunho simples de 5 minutos, 3 minutos. Você pode contar a sua história de vida, como era a sua vida antes, como você foi transformado e como você é agora. A oração. Faça uma oração pelo grupo de pessoas que estão ali, participando do seu grupo missional. Ore por elas, porque aquele momento é um momento de decisão. Convide-as a tomar uma decisão pela fé e depois ore por elas. Faça com que esses dados sejam adicionados ao seu relatório. O relatório ABC é justamente o seu relatório mensal. Você precisa adicionar dados semanalmente a esse relatório para que no final do mês você possa nos enviar esse relatório. É importante a gente saber como está acontecendo a história desse novo grupo missional, dessa nova igreja. Segundo, nós vamos falar sobre a base bíblica do evangelismo para a plantação de igrejas. Vocês podem acompanhar nos slides que estão sendo disponibilizados para você, para que você possa ver tudo que estamos tratando nos slides. Vai ajudar muito você a entender, visualizando, ouvindo e vendo de maneira plena aquilo que nós estamos fazendo. Mas não somente isso. Se você apenas visualizar e ouvir, você não terá um aprendizado prático. Você precisa da prática. Você precisa de um aprendizado em que você desenvolva esse trabalho na sua comunidade, na sua igreja, na sua região. Então, para isso, vamos falar da base bíblica. A missão de Deus, Missio Dei, é o primeiro ponto que nós queremos falar. 2, de extrato à encarnação. De extrato à encarnação. Terceiro, a igreja como um agente de reconciliação. O que nós vemos aí é que existe uma conexão entre esses 3 pontos. O evangelismo para a plantação de igreja depende de reconhecer a missão de Deus. Vamos passar então por esses pontos, cada um deles, de maneira descritiva. Nós vamos pensar sobre eles e ver alguma referência bíblica para cada um deles, para que nós possamos entender que a nossa responsabilidade é muito maior do que pensamos, de cumprir a grande comissão e proclamar o Evangelho às outras pessoas. Passamos para o primeiro ponto. A missão de Deus é restaurar a relação do homem com Ele, através de Cristo. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho com esse propósito. Mas não era um plano novo daquele momento. Não era um plano novo a partir de Mateus capítulo 1. Não. O plano vem um pouquinho antes. Antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado um plano de redenção para a humanidade. A criação é o primeiro ponto que nós podemos observar. Neste ponto sobre a missão de Deus, Deus cria os céus e a terra. Faz um plano maravilhoso para o homem. Coloca o homem no jardim, para cuidar do jardim. E no Éden, aquela região onde estava ali Adão cuidando do jardim, teve um momento em que Adão simplesmente percebeu que não precisava mais de Deus e que abandonou Deus e a sua vontade de cumprir com o seu desígnio para o futuro. Mas para Adão, Deus já havia dito que precisava se multiplicar e encher a terra, povoar todas as nações, povoar toda a terra. E para fazer isso, haveria necessidade de se reproduzir. Um plano de Deus para a terra é que precisava se reproduzir. Mas houve um plano terrível do mal contra Deus e contra a criação do homem. Havia alguém que estava interessado em destruir a humanidade. E diz a Bíblia que houve uma queda. E essa queda, essa depressão terrível, aconteceu primeiro com o querubim ungido.
ele caiu e lá do céu, diz as Escrituras, que Deus então fez com que ele se afastasse dali, do lugar celestial, e fosse para um lugar em prisões eternas. E ele ficara afastado de Deus, mas ele tinha a intenção de destruir tudo que Deus havia feito. E sabe o que aconteceu? A Bíblia nos diz que Deus novamente se preocupou em fazer com que o homem fosse aquela primeira coroa da sua criação, fosse o mais importante da criação. E Satanás, o adversário de Deus, tentou destruir o homem, fazendo com que ele caísse em transgressão, em desobediência a Deus. Voltamos ao fato de que ele desobedeceu a Deus porque simplesmente ouviu a voz do mal, daquele que podia fazê-lo se afastar de Deus. Mas Deus planejou algo importante. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, Deus promete ao homem que da semente da mulher suscitaria alguém que pisaria a cabeça da serpente. A bênção, a promessa de Deus de redenção ao homem, era uma promessa de que no futuro Deus faria novo céu e nova terra. A nova criação do homem foi feita em Cristo Jesus, através do sacrifício da cruz do Calvário. O homem pode reter no seu coração a boa palavra que irá transformar a sua vida em uma nova vida e que irá transformar a sua vida em um novo homem transformado com base na pessoa de Cristo. A figura de Cristo, se revestindo de Cristo, se vestindo de Cristo, sendo a imagem de Deus em Cristo, essa pessoa restaurará a sua esperança que se perdeu lá no Éden. É certo que muitas pessoas não compreendem o plano de salvação, mas o plano, a missão de Deus, sempre foi resgatar o homem e mantê-lo com dignidade na sua presença, restaurando sua esperança, trazendo ele uma nova vida e essa autoestima que ele perdeu no passado. Deus é um Deus de amor e misericórdia. Ele se fez homem para salvar o homem. O segundo ponto que nós podemos observar nessa base bíblica para evangelismo é do extrato à encarnação. Evangelizar é encarnar Cristo no meio da comunidade, é levar Cristo às pessoas. O corpo de Cristo em carne somos nós. Nós somos mãos e pés de Cristo aqui na terra. Se a boca que fala, a minha boca que está falando, é como a boca de Deus. Deus certamente fala através de homens, de pessoas, de gente que se relaciona com outras pessoas para fazer com que entendam que essa é a encarnação do corpo de Cristo no meio da comunidade. E a encarnação do corpo de Cristo no meio da comunidade é a igreja. Nós vemos que nesse slides que você está vendo, uma curva, a igreja é o nosso escape. Enfatiza aí a separação do mundo, de ser limpo de uma cultura. Antropologicamente, nas nossas culturas, nos deu uma formação misticista. Muitas das pessoas que vivem nesse mundo, principalmente em nossa nação, têm uma origem de misticismo religioso e social, e político, econômico. Nós vemos que a nossa cultura é uma cultura que precisa ser transformada pela vida de Cristo, pelo seu Evangelho, pela uma maneira em que Deus fala pela sua palavra de transformar as culturas através de uma mensagem com princípios que ele simplesmente baseia isso como uma estrutura para a família. E a partir da família, nós podemos ter igrejas mais fortes, estruturada numa palavra bíblica de relacionamento social, em que haja perdão, haja amor, haja paz, haja alegria, haja esperança, haja longevidade, ou seja, uma vida longa em paz com as outras pessoas. E esse escape, a igreja, ela muitas vezes figura um lugar de refúgio, de escape para a comunidade. Mas não é só isso.
ela pode ajudar numa transformação da cultura e aculturar o Evangelho de uma forma em que as pessoas entendam, sem ferir os seus princípios, sem ferir os seus valores, mas simplesmente fortalecer os marcos antigos para que essas pessoas possam viver uma contracultura, vivendo no caminho oposto à sociedade, um caminho diferente do que elas andam, levando elas a um conflito ou uma crise de identidade. Conhecer Deus a partir do Evangelho pode levar essas pessoas a viver uma vida plena com Deus. Então nós fazemos um compromisso, enfatizamos o compromisso cultural, participa do reino redentor de Deus e na restauração de todas as coisas em Cristo. A verdade é que todas as coisas podem ser restauradas em Cristo Jesus. Sendo sal e luz do mundo, nós podemos fazer com que as pessoas entendam a verdade de maneira transparente, porque é luz. Transparência. A luz manifesta isso. E o sal conserva. Certamente que o sal pode conservar valores que são fundamentais para a estrutura do relacionamento humano, da família. Por isso nós entendemos que Jesus disse: vocês são o sal e vocês são a luz do mundo. Precisamos entender isso. Nós somos a voz que dá condição ao homem e à sociedade de viver uma vida melhor nesse tempo e em todas as outras gerações. O equilíbrio dessas gerações depende de ouvir um evangelho claro, de um evangelho que conserva princípios e valores, de um evangelho que pode libertar pessoas de vícios, de derrotas, de fracassos e dar a elas esperança de vida eterna. Se a igreja começa como ponto de escape, ela também finaliza com um ponto de acomodação. Porque acomodar-se baseado no compromisso de fidelidade a Deus enfatiza a identificação com o mundo até o ponto em que o Evangelho está comprometido. É conformidade cultural. A verdade é que nós nos conformamos com a nossa cultura, mas não deixamos que ela nos escravize nas tradições mais antigas que podem ir contra Deus. Sejam tradições religiosas que ofendem Deus, sejam tradições de vícios humanos ou hereditária, baseadas nos conceitos de nossos antepassados, que nos levam a ser escravizados num conceito errôneo que fere a santidade de Deus. O Evangelho nos esclarece essas verdades. Por isso, entendemos que o Evangelho é antropológico também, porque faz-nos entender a vida do homem a partir da sua origem. Não é que o mundo vá para o templo, mas que a igreja vá para o mundo. A gente sempre clama por isso. Se todo mundo viesse para o templo, não caberia a quantidade de pessoas que precisavam ser cuidadas. Mas quando a igreja vai ao mundo, é uma outra história. A igreja leva uma mensagem do que ela é realmente. Porque quando se vê a igreja ou o templo pelo lado de fora, muitas pessoas têm vários pensamentos e conceitos errôneos sobre o que é a igreja. É melhor a igreja estar envolvida com a comunidade, porque muitos vão entender o que nós somos e para o qual nós fomos chamados. Nós somos aqueles que encarnam Cristo no meio deles. Minha gente, está muito bom, né? Pensar sobre isso. Pois é, nós vamos falar agora sobre o terceiro ponto. Falamos sobre Missio Dei e falamos também sobre a estratégia de plantação de igreja através do evangelismo. Agora nós vamos ver a igreja como agente de reconciliação. Evangelismo para a plantação de igrejas é importante, está bem no meio aí desses três pontos, porque é importante o evangelismo. Evangelizar as pessoas é construir novos relacionamentos. Nós precisamos conhecer as pessoas, saber o seu nome, saber qual a sua história de vida. É importante, se constrói um relacionamento sabendo desses detalhes que podem fortalecer a sua vida, os seus relacionamentos e dar uma estrutura basicamente para o início de uma igreja forte.
A igreja, como agente de reconciliação, ela não busca apenas decisões na fé, mas ela constrói relações a partir do discipulado. O discipulado é importante. Para desenvolver discípulos, nós precisamos fazer o discipulado. Há uma das ordens plenamente da grande comissão, que é uma ordem imperativa, uma palavra imperativa, direta a você. Ela diz assim: ide e fazei. Fazei é o verbo imperativo. Fazei discípulos de todas as nações. Mas nos verbos que nós encontramos nesse texto, nós encontramos outros 3 verbos que são interessantes. Esses verbos, por exemplo, nós achamos o verbo ir, e no seu original ele está dizendo indo e fazendo discípulos. Indo, fazei discípulos de todas as nações. Ensinando é outro verbo também contínuo, um verbo que está no gerúndio, que dá a ideia de continuidade. Batizando é outro verbo terminado em NDO. Esses verbos são verbos de um relacionamento contínuo que nós devemos ter com a nossa comunidade. Precisamos continuar fazendo, precisamos continuar indo, precisamos continuar ensinando e batizando essas pessoas. Por quê? Porque essa é a missão da igreja. E quando a igreja procura fazer discípulos, esses discípulos se tornarão discípulos saudáveis. É o início de uma igreja saudável. Em Efésios capítulo 4, versículo 13, nós vemos que nós somos aperfeiçoados para o serviço do ministério, para que cada um possa ministrar sobre a vida dos outros, e assim por diante. É como um marketing multinível, em que a gente vai se multiplicando de 2 em 2, e de 2 em 2, e assim de 4 em 4, e de 8 em 8, e de 16 em 16. E assim você pode cuidar bem das outras pessoas, se multiplicando, fazendo com que o reino se estabeleça no meio da sua comunidade, através da proclamação do Evangelho. Quando fazemos isso em uma determinada área, proporcionando acompanhamento para reunir-se com algumas pessoas e para se multiplicar. Em Atos, no capítulo 6, versículo 7, nós vemos que eles se multiplicavam porque se reuniam de casa em casa. E cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Ferramentas para análise da comunidade, nós encontramos nesse terceiro tópico, essas ferramentas. A primeira delas é preparar o evangelismo. Existe o teste de estilos de evangelismo, vários deles. Existe mais de 100 estratégias de evangelismo que a gente conhece, algumas delas. Mas eu escolhi 17 delas para falar um pouco mais a respeito. Entre essas estratégias, nós podemos usar vários métodos que você pode utilizar. Tem gente que usa entregar folhetos, tem gente que usa o cubo evangelístico, e eu, notadamente, tenho um cubo aqui para apresentar para vocês. Bem, esse é o cubo evangelístico. A E3 distribui esse cubo nos Estados Unidos, e nós levamos a Cristo muitas pessoas apresentando o plano de salvação através desse cubo. Você pode utilizar ele, nós vamos fazer posteriormente em outro vídeo, como nós podemos apresentar essa estratégia. Aqui, certamente, apenas para um resumo breve, o homem é a figura de um homem na escuridão. E aqui você vê Deus. Nós não temos desenho de Deus, nós mostramos aqui a luz da glória de Deus. O homem está afastado da glória de Deus por causa do pecado. Se o pecado separa, consequentemente ele precisa de alguém. Aí Deus amou tanto o mundo que enviou Jesus. Então a figura do cubo evangelístico mostra o plano de salvação através do sacrifício de Cristo. Porém, Cristo não ficou no túmulo. Aliás, não ficou
ficou na cruz. Ele foi para o túmulo, foi sepultado, e depois disso, as Escrituras diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Depois que Jesus ressuscita, nós damos a oportunidade às pessoas, como ele nos deu a oportunidade de ir através da cruz para a glória de Deus. Ele, através de um convite pessoal, a pessoa pode vir a Cristo, estender a sua mão para aquele que não está com a mão encolhida para salvar. Ele está com a mão pronta para tirar a pessoa da situação em que se encontra. Então, esse é o plano de salvação apresentado de uma maneira simples. Em menos de 5 minutos você apresenta, através do cubo evangelístico, o plano de salvação. Você pode utilizar esse método e com outros métodos que você conheça. Não queremos aqui promover método algum, mas queremos dizer a você que você pode usar vários estilos de evangelismo. Mas vamos notar aqui pelo menos 6 que a gente pode descrever para vocês. Bem, falando sobre esses estilos de evangelismo, eu quero mostrar a vocês esses 6 que estão aqui e que você pode usar como estilos. Confrontacional é o primeiro deles. Confrontar as pessoas é um pouco mais difícil. Não está falando aqui de uma batalha de conhecimento, mas de você mostrar a eles que certas coisas que as pessoas têm como cultura, como prática ou como tradição religiosa, está fora do contexto das Escrituras. É mostrar a verdade na palavra bíblica, perguntar se essas pessoas creem na Bíblia. Então você mostra a Bíblia como uma palavra que se interpreta a si mesmo, não como algo que você interpreta ela procurando descrever qual é o seu ponto de vista, quando na realidade ela não está falando sobre isso. Então, procure confrontar com a palavra. É a palavra respondendo à interpretação da palavra da maneira que as pessoas interpretam. Outro ponto é o intelectual. Intelectualmente, nós podemos pensar que a palavra de Deus ela nos faz refletir sobre muitos assuntos. A palavra bíblica ela nos mostra claramente que todas as profissões estão relacionadas nas Escrituras. Até profissões que ainda não surgiram estão dentro das Escrituras. Novas profissões e antigas profissões estão dentro da Bíblia. A exemplo disso, eu até brincando disse certa vez que o eletricista foi a primeira profissão que foi criada. Como assim? Quando Deus viu que a terra estava escura, sem forma e vazia, ele disse, haja luz. Todo mundo quer que venha luz. Então eu brincava certa vez dizendo sobre isso. Mas a verdade é que intelectualmente nós podemos pensar quando nós estudamos as Escrituras, analisamos a palavra. Então é preciso que intelectualmente você conheça a palavra, conheça a sua ciência, tenha experiência em conhecer mais sobre ela, para que você possa responder intelectualmente àqueles que lhe interrogam sobre a Bíblia. Depoimentos. Nós podemos também evangelizar usando os nossos testemunhos. Contar um testemunho sobre um fato, algo que aconteceu na sua vida, é muito relevante, porque isso é contar a sua experiência com Deus. Pessoal, o evangelismo pessoal, é claro, é muito inteligente quem tem um encontro com outra pessoa, como Jesus teve com Nicodemos. Sabe o maior exemplo de evangelismo pessoal do que João 3,16? Quando Jesus diz para ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe que hora Jesus disse isso? Era de noite, no horário em que ele estava evangelizando um homem só. Ele cita uma referência bíblica que é conhecida de todo o globo terrestre. Todo mundo conhece essa história, conhece esse texto bíblico, é a porção mais lida em todo o mundo. Então, isso aconteceu no evangelismo pessoal. E o evangelismo pessoal, é claro, é muito observado por pessoas que preferem fazer o evangelismo pessoal ou o evangelismo em massa, do que o evangelismo em massa.
coletivo, com um grande número de pessoas que não se pode conversar pessoalmente, olho a olho. Se olha para um público, se fala para um grupo de pessoas, é diferente de falar para um pequeno grupo, para um grupo de 4, 5 até 10 pessoas. Você pode estar num grupo como esse e fortalecer essas pessoas através de um relacionamento mais próximo delas. O convite. Nós fazemos muitas vezes o encontro para um convite de uma celebração pela vida, de um encontro público, onde nós convidamos várias pessoas a tomarem decisões. E nessas decisões são baseadas na mensagem que pregamos para elas e que anunciamos de uma maneira clara aquilo que pode ser descrito como verdade, como a verdade, e elas entendem isso como um plano perfeito para as suas vidas e tomam decisões coletivas de encontrarem com o Salvador. O serviço é outra forma de evangelizar, gente. Eu vejo muita gente entregando sopão, fazendo encontros no meio das comunidades mais carentes, nos hospitais, aqueles que dormem na rua. Há muitas pessoas que podem ser alcançadas com o serviço. O serviço é necessário. A igreja precisa sair das suas 4 paredes e perceber que lá fora tem mais serviço do que aqui dentro. Tem mais trabalho para se fazer fora do que dentro de 4 paredes. Nós precisamos deixar de fazer eventos especificamente para nós mesmos, apenas para agradar os nossos prazeres, os nossos deleites, satisfazer o ego, ser elogiado, receber prêmios. Ora, melhor prêmio para nós é ver pessoas sendo transformadas e libertas, ser curadas, resgatadas. Isso alegra mais o nosso coração do que receber troféus. Se eu não for lembrado na história por alguma coisa que fiz, por alguma coisa que deixei de fazer, é melhor eu ser lembrado que o meu nome está escrito no livro da vida e que um dia eu receberei das mãos do meu Senhor o galardão. Preparando o evangelismo, eu me deparei também ainda com aquele testemunho do Aníbal. Lembra da figura daquele homem? O Aníbal que estava no shopping, que a gente encontrou com ele, fez a pesquisa. Pois é. A segunda conexão para analisar os círculos de influência, eu descobri que o Aníbal, no último contato que tive com ele, faz 3 semanas, lá no centro comercial, ele estava prestes a ser graduado. Bem, peguei o número de telefone dele, preparando uma conexão nova com ele, e na primeira conexão eu entrei em contato com ele por telefone. A minha expectativa de conexão agora com ele novamente é que Deus o abençoe, que ele possa ser um dos primeiros discípulos multiplicadores, porque assim esse Aníbal, esse amigo, ele tem outras pessoas que ele conhece, e eu quero formar uma rede de contatos com ele. Da mesma forma, você pode fazer isso aí com o seu Antônio, a Dona Maria, o seu Francisco, o seu vizinho, os seus parentes. Você pode fazer essa rede de amigos com ele. E olha, é um pouquinho melhor do que as redes sociais, porque são redes de contatos que você vai olhar olho a olho, ministrar sobre a vida deles, diferente do que nós estamos fazendo. Eu gostaria muito de estar aí junto com você, para oferecer esse treinamento presencial. Mas como não posso, usamos a tecnologia para poder alcançar você e outras pessoas que precisam tanto receber mais sobre essa capacitação para desenvolver esse trabalho no reino. Nós precisamos ainda, preparando o evangelismo, o contato da zona de plantação da nossa igreja. Nessas ferramentas para análise da comunidade, nós podemos identificar-se, relacionar-se àqueles que você identificou na sua ferramenta de análise da área de plantio. O primeiro passo é isso. Você vai identificar e vai se relacionar com eles. Se você fez a pesquisa, você se deparou com as necessidades humanas e sociais daquela pessoa, você vai então colocar-se à disposição para acompanhar aquela família e começar num grupo missional na casa dela. Segundo passo, compartilhar o seu testemunho pessoal. Isso é importante, contar o que Deus fez na sua vida. Terceiro, você vai apresentar o Evangelho.
Usando o discipulado integral, você vai apresentar o Evangelho de forma clara, levando a pessoa a conhecer mais sobre a palavra de Deus. O quarto passo, você vai convidar a pessoa, baseado no arrependimento, baseado no que ela ouviu, a tomar uma decisão pessoal por Cristo, como Salvador, como Senhor e Salvador da sua vida. Faça isso de maneira transparente, convide-a. Não peça a ela para aceitar Jesus. Peça a ela para simplesmente ser aceita no reino. Porque o convite já foi feito para ela. Ela precisa aceitar simplesmente esse convite no seu coração. E ela abre a porta do coração, porque Jesus já fez o convite, já está insistindo, já está batendo a porta da sua vida. Ela só precisa abrir o coração agora e receber a palavra. Pergunte a ela se ela recebe a palavra. Pergunte se ela crê na palavra, porque a palavra está perto dela, está na sua boca e está no seu coração. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. O quinto passo importante é convidar para continuar no conhecimento de Cristo através do grupo de plantio, do grupo missional. Você diz para ela que está disposto a formar um grupo a partir da sua casa, da sua família, dos seus amigos, dos seus parentes. Aí você está começando uma igreja estratégica. Ainda como ferramenta, o segundo tópico sobre o evangelismo é que nós precisamos de um testemunho pessoal. Antes, na primeira setinha, como você está visualizando, antes da minha conversão, eu posso falar 1 minuto. Como era a minha vida antes da minha conversão? Um testemunho é isso. 2. Como eu conheci o Senhor Jesus? Apenas também 1 minuto. Como você conheceu Jesus? Não precisa se demorar muito. Eu fiz isso, fiz aquilo, e relata até a hora que chegou na parada de ônibus, foi para a igreja, lá ouviu o Evangelho, nada disso. Gasta 1 minuto para dizer simples, como você conheceu Jesus. E terceiro ponto importante, depois da convenção, aí você tem 3 minutinhos só. Então você gastou 5 minutos para contar sobre o seu testemunho. Então, dá certo. A ferramenta para análise da comunidade a gente pode usar também na apresentação do Evangelho a nossa mãozinha. Olha, a minha não é tão pequena, mas os seus 5 dedos. O primeiro dedo, 1. Você pode dizer assim para a pessoa: esse aqui, digamos que é o amor de Deus. Eu vou falar sobre o plano de salvação em 5 pontos. O amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou a mim e a você e toda a humanidade, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 2. Mas havia uma barreira. Deus nos amou, mas havia uma barreira que nos impedia, a barreira do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e ficaram afastados da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas no terceiro ponto, nós vemos que Jesus se apresenta como o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único que pode tirar o pecado do mundo. A Bíblia diz que João Batista, quando viu Jesus entrar no Rio Jordão, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. 4. Você precisa tomar uma decisão. Veja que os 4 dedos já estão aqui. Você precisa tomar uma decisão por sua vida. Esse é o 4º ponto importante. A sua decisão. Em João capítulo 1, versículo 12, ele diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você sabe que o único caminho é Jesus. Que Ele é o único que pode tirar o pecado do mundo, que Ele é o único que pagou o preço pelo pecado. Então, você precisa tomar uma decisão. A decisão de escolher Jesus como a porta que você deve entrar. E 5, a esperança. Jesus é a esperança de vida eterna. Em João capítulo 5, versículo 24,
ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Viu que em 5 dedos aqui eu apresentei o plano de salvação. Você pode usar essa estratégia. O evangelismo ainda, o primeiro convite intencional é evangelismo. Qual é a sua reação ao perceber a barreira do pecado entre você e Deus? Você reconhece que deve tomar uma decisão pessoal para que Cristo reconstrua esse relacionamento? Você está ciente da sua necessidade de acreditar e aceitar que o seu trabalho na cruz, quando Jesus derramou o seu sangue para purificar os nossos pecados? Você quer entregar sua vida em gratidão a Cristo e torná-lo seu Salvador e Senhor da sua vida? Você está disposto a caminhar junto e descobrir a rica esperança que está na palavra de Deus, a Bíblia? Se você olha nessas respostas que a pessoa vai dar a você, se é uma resposta consciente e positiva ou se é uma resposta negativa. Acompanhe, se for uma resposta positiva, acompanhe essa pessoa para repetir uma oração pessoal. E nessa oração a pessoa deve, primeiro, reconhecer o seu pecado, deve mostrar ou demonstrar que se arrependeu e deve convidar Cristo para entrar na sua vida. E que o Espírito Santo agora vai ser o guia dela em toda a verdade. Se a resposta dela for negativa, pergunte se ele estaria disposto a conversar novamente em outra ocasião, se ele lhe daria uma outra oportunidade para que você pudesse orar pela pessoa. Se não, ore por ela naquele momento e agradeça porque ela lhe ouviu plenamente sobre o plano de salvação. Bem, na nossa 4ª sessão nós vamos falar sobre aplicação em plano de ação e metas. Bem, primeiro ponto, para o próximo módulo você deve trazer ferramentas de evangelização para o plantio, os formulários completos, tá certo? No próximo módulo você vai trazer para o seu grupo, o seu pequeno grupo de capacitadores ou de líderes que estão sendo capacitados, traga o seu 3º módulo e também traga as ferramentas para a evangelização que você fez nesse módulo. A prática é importante. Sem prática não tem aprendizado. 2. Entre em contato com no mínimo 10 pessoas. Lembra do círculo de influência? Você pode convidar familiares, parentes, vizinhos, amigos e outras pessoas com a pesquisa que você vai fazer. Então você tem várias ferramentas para trabalhar. Não existe desculpa, meu irmão ou minha irmã. Não tem desculpa para você. Você pode encontrar pessoas em todos os lugares na sua comunidade. Então, dá para separar 10 nomes, né? Por favor, 10 nomes. Prepare o primeiro relatório, o ABC, para o próximo módulo. O ABC do multiplicador. 4. Prepare um devocional sobre a vida devocional da vida do multiplicador, do plantador. É preciso que esse plantador, esse líder multiplicador, tenha uma vida devocional plena, orando, fazendo o seu devocional, os seus cultos domésticos. Alguns deles até podem começar os seus grupos a partir do culto doméstico, que eles realizam junto com sua família, convidando os seus parentes e depois ampliando para abençoar os seus amigos e vizinhos. No módulo 3, o próximo módulo, nós vamos falar sobre novos contatos e conversões, e no final desse módulo, o participante será capaz de desenvolver conscientemente, inspirado pela Bíblia, um processo de discipulado em favor do novo crente através do estudo bíblico. Vamos falar sobre discipulado, mas com clareza, a partir do 3º módulo. E indutivo, esse estudo bíblico deve ser indutivo, e o discipulado multiplicador para guiar o grupo de plantação e a nova igreja, mantendo ou iniciando um DNA que possa ser para sempre nessa igreja multiplicadora. Vamos falar sobre o resumo. Vamos falar sobre o resumo do módulo 2. Primeira setinha que vocês observam aí é a habilidade
Evangelismo para a plantação da nova igreja. Nós falamos a respeito disso. Da ferramenta, um teste de estilos, segunda conexão, um contato da área do evangelismo. E a nossa tarefa é fazer novos contatos, relacionar pelo menos 10 pessoas, das quais nós vamos começar o nosso grupo missional. Concluímos então com essa palestra deste módulo 2. Foi intenso, mas muito provedor. Para nossas necessidades, nós vamos poder fazer com que esse vídeo seja divulgado a todos. Mas se você deseja ouvir e vê-lo novamente, faça isso. Reveja, tire suas dúvidas e qualquer informação que você queira obter mais sobre o assunto, entre em contato conosco pelo telefone, pelo Zap, WhatsApp ou pelo nosso e-mail, descrito aí na tela ao lado. Que Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima aula.